Imagina só a seguinte situação. Uma equipe de engenharia, assim, brilhante, identifica um gargalo gigantesco na linha de produção de uma empresa. O pesadelo de qualquer gerente de fábrica. Exatamente. Aí, eles passam meses desenhando a solução técnica perfeita, um software impecável. Certo. O sistema é implementado e, olha, do ponto de vista puramente lógico, ele funciona sem um único erro. Mas, passam uns 2 meses e ninguém usa o sistema. Nossa, clássico. Pois é, a equipe da fábrica simplesmente odeia a interface, os gerentes de turno reclamam que a rotina ficou, muito mais lenta, e o projeto inteiro é considerado um fracasso milionário. Quer dizer, a máquina estava perfeita, mas a solução afundou. É o cenário típico de quem trata a resolução de problemas como se fosse uma oficina mecânica, sabe? Como assim, uma oficina? Tá. Existe essa crença corporativa muito reconfortante de que um problema é só uma engrenagem quebrada. Tipo, você acha o erro lógico, troca a peça, aperta o parafuso e pronto. Tá, resolvido. Isso. Só que, no mundo real, soluções que são tecnicamente perfeitas falham todos os dias. E falham porque ignoram completamente o ecossistema ao redor dessa engrenagem. Que é o famoso e muito negligenciado fator humano. Exatamente. E bom, essa é a missão da nossa imersão de hoje. Para quem está nos acompanhando agora, a gente vai desconstruir essa ideia de que resolver problemas é apenas consertar processos. A gente vai focar no que realmente dita o sucesso ou o fracasso de qualquer iniciativa. Que são as partes interessadas, né? Os famosos stakeholders. Isso aí. E para guiar a gente, trouxemos um material fantástico. Temos uma base teórica bem robusta sobre análise de partes interessadas e, o mais importante, uma ferramenta muito prática desenvolvida pelo Rochester Institute of Technology, o RITC. Sim, e essa matriz faz parte de um curso bem específico deles, o LEAD 103, sobre criatividade e resolução de problemas. E olha, o que torna essa ferramenta tão incrível e aplicável é que eles não ficam apenas voando na teoria abstrata, sabe? O material usa um estudo de caso muito tátil, que é uma simulação de processo de contratação. É um exemplo que todo mundo consegue visualizar. Com certeza. É através desse cenário de contratação que a grade deles ganha vida. Mostra direitinho como diferentes departamentos e pessoas acabam colidindo quando tentam resolver exatamente o mesmo problema. E, o mais interessante de tudo isso é que não importa o tamanho do problema. Seja para quem nos escuta e precisa resolver um gargalo numa grande multinacional, ou só organizar aquele planejamento de evento de família que virou um caos total. Nossa, evento de família é o melhor exemplo de caos. Nem me fale. Mas a premissa é absolutamente a mesma. Entender quem realmente se importa com a situação é o verdadeiro atalho. É a linha divisória entre criar uma solução duradoura e gastar energia numa coisa que ninguém pediu, né? Ninguém pediu e ninguém quer usar. Exato. Mas antes da gente olhar para qualquer matriz ou desenhar planos de ação complexos, a gente precisa redefinir o que a palavra stakeholder, ou parte interessada, realmente significa. Porque o instinto corporativo padrão é bem limitado, né? Totalmente. O cérebro vai direto para quem assina um cheque. Pois é. A gente pensa logo no cliente final, ou sei lá, no investidor. Mas a abordagem dessas nossas fontes de hoje exige uma lente muito mais angular. O texto define as partes interessadas como qualquer indivíduo ou grupo que faça parte, seja afetado ou seja o receptor de um produto, processo ou serviço. É gente pra caramba. Muito. Isso engloba os clientes, claro, mas também os contratantes, fornecedores, os colegas de trabalho lá do outro lado do andar e até mesmo a comunidade externa ou os vizinhos. Vizinhos? Uau! Sim. A ideia central é que é impossível compreender o, digamos, estado atual das coisas se a sua visão estiver restrita só a quem paga a conta. Bom, para tirar isso do jargão de escritório e trazer para uma realidade mais palpável, vamos pensar em um prédio de apartamentos. Imagina um vazamento na parede. Ok, um vazamento. Se a mentalidade for aquela da oficina mecânica que você mencionou, o problema é puramente o cano estourado. Lógico. Aí o encanador vai lá, quebra o azulejo, troca o cano de PVC, remenda a parede e diz: pronto, problema resolvido. O cano tá novo. Tá perfeito. Mas se a água escorreu durante 3 horas e destruiu completamente o gesso do teto do vizinho do andar de baixo? Nossa, a dor de cabeça começou. Pois é.
Focar apenas no cano significa que você ignorou uma parte interessada que foi severamente afetada. O vazamento da água parou, sim, mas agora existe um conflito gigante no condomínio. Tem ameaça de processo, o clima no elevador fica insustentável, ou seja, o problema real mudou de forma. Mudou de forma e de tamanho, né? E essa analogia é perfeita porque ilustra bem o perigo do foco estreito. O vizinho do andar de baixo é aquele stakeholder invisível que, se for ignorado, inviabiliza o sucesso de toda a operação de conserto. Faz todo sentido. E é justamente para evitar que esses vizinhos sejam esquecidos no mundo corporativo que a grade prática do RT entra em cena. Ela ajuda a estruturar esse caos todo. Então vamos mergulhar nessa grade. Como ela funciona? Ela propõe 5 etapas de questionamentos bem profundos. E a primeira fase é puramente diagnóstica. Começa com uma pergunta que, olha, parece simples na superfície, mas é super complexa de executar. Qual é? A pergunta 1 é: quem tem a ganhar ou a perder como resultado desse processo de resolução? O detalhe crucial aí é a palavra perder, concorda? Com certeza. Porque, toda mudança, por mais positiva que ela pareça naquele PowerPoint bonito da diretoria, ela gera atrito. Sempre. Alguém perde uma rotina confortável, né? Exato. Alguém perde um pouco de orçamento no setor, ou até perde poder de influência. E o material diz pra gente começar com uma rede de arrasto bem ampla. Bem ampla mesmo. Eles orientam a listar todo mundo, de grupos internos a externos, antes de tentar filtrar qualquer coisa. É melhor errar pelo excesso no começo. E como isso se aplica àquela simulação de processo de contratação do curso? Bom, se a gente for superficial, os envolvidos seriam só o recrutador do RH e o candidato, certo? Seria o óbvio? Mas, ao abrir a rede, quem mais ganha ou perde? O departamento de TI, por exemplo, que vai precisar configurar equipamentos e acessos de última hora, acaba perdendo tempo. Verdade. A TI sempre sofre nessas horas. E tem a equipe atual, o pessoal que está fazendo hora extra para cobrir aquela vaga que está em aberto. Eles têm muito a ganhar com a chegada de um colega novo, claro. Para aliviar a carga. Isso. Mas, em contrapartida, eles podem perder os bônus gordos dessas horas extras. Caramba, um incentivo financeiro conflitante. Sim. E ainda tem o departamento jurídico que é envolvido para garantir que o novo contrato não gere um passivo trabalhista gigantesco lá na frente. Ou seja, todos eles estão orbitando o mesmo problema. E uma vez que a gente mapeia essa multidão de pessoas afetadas, a investigação avança para a segunda coluna da matriz, certo? Que é investigar a motivação. Isso mesmo. A pergunta 2 é: por que eles querem que o problema seja resolvido? Ou seja, o que eles ganham com isso? Exato. Qual é o fator motivacional de cada grupo? E aqui a análise das fontes começa a dividir as águas. O quadro do HIT ajuda a classificar as motivações em diferentes níveis de gravidade. Explica melhor essa divisão de gravidade. Para alguns grupos, resolver o problema é uma questão absolutamente crítica. Nível de urgência máximo. Isso afeta diretamente a saúde, a segurança financeira ou o bem-estar futuro deles e da própria empresa. São aquelas apostas de vida ou morte profissional, sabe? Uhum. Mas, para outros grupos na mesma lista, resolver o problema seria apenas conveniente. Conveniente. Seria legal ter isso resolvido, reduz um pouco a burocracia do dia a dia, mas olha, ninguém ali vai perder o sono se a situação continuar exatamente como tá. Mas espera aí, eu vou ter que fazer o papel de advogado do diabo agora. Manda. Para quem está nos escutando e trabalha numa cultura de agilidade, onde as empresas precisam se mover muito rápido, mapear os sentimentos de pessoas para quem a solução é apenas conveniente. Isso não soa como uma receita pronta para paralisia? Parece, né? Quer dizer, não seria muito mais eficiente alocar todo o tempo, dinheiro e energia só naqueles grupos onde a saúde ou o bem-estar da operação estão realmente em jogo? Por que não ignorar o que é só conveniente e focar no crítico? Olha, essa é uma excelente objeção. E é exatamente assim que 90% dos projetos nascem e falham miseravelmente. Sério? Sério. A lógica de focar apenas no crítico parece impecável no papel, mas ela ignora a dinâmica de poder invisível das organizações. O material do REACH deixa bem claro que você não precisa tratar todos com a mesma urgência.
Ah, tá. Mas ele alerta que ignorar completamente o grupo da conveniência é um erro fatal, porque muitas vezes essas pessoas para quem o problema é só um pequeno incômodo são exatamente aquelas que controlam os recursos secundários. Entendi. Elas controlam as aprovações, os sistemas, os fluxos de trabalho que a sua solução crítica exige para rodar. Nossa, é o famoso poder de veto invisível. Perfeito, poder de veto invisível. Voltando para o pessoal de TI na simulação de contratação. Para eles, o fato do marketing estar desesperado por um novo diretor de arte é meio irrelevante, sabe? Eles não têm a mesma pressa. Nenhuma. Para TI, a contratação é só uma conveniência. Ou até um inconveniente, já que gera chamado extra para eles resolverem. É, mais trabalho. Exato. Mas se a TI não estiver mapeada e minimamente engajada no processo, sabe o que acontece? O diretor de arte genial é contratado, chega lá na segunda-feira animado. E não tem computador. Não tem máquina, não tem e-mail, não tem acesso aos servidores e fica sem trabalhar por uma semana. A resistência passiva de um grupo conveniente paralisou o resultado crítico do outro grupo. Uau, faz todo sentido. É basicamente mapear o terreno para não tropeçar naquelas pedrinhas menores que pareciam inofensivas. Exatamente. E é essa diferença abissal de motivações que nos leva direto para uma armadilha ainda maior, né? Com certeza. Porque assim, se as pessoas querem o problema resolvido por motivos tão distintos, do tipo saúde versus conveniência, a definição do que significa um problema solucionado também vai ser completamente diferente para cada um. Esse é o grande ponto de virada da análise. É o momento em que a matriz passa da fase de diagnóstico puro para a fase de colisão de expectativas. A pergunta 3 da grade. Isso. A terceira coluna exige responder como cada parte interessada imagina o solucionado. E o texto base é super honesto, eles admitem que essa é a parte mais difícil de todo o processo. Por que é tão difícil? Porque exige colocar-se no lugar de cada grupo, exige o que a gente chama de empatia cognitiva. E olha, vale muito a pena a gente traduzir esse termo para quem está acompanhando, porque empatia cognitiva, nesse contexto frio de resolução de problemas, não significa sentar numa roda, dar as mãos e chorar junto com o departamento jurídico. Não mesmo. Significa ter a capacidade técnica e a clareza mental de compreender friamente qual é a estrutura de incentivos do outro lado. É conseguir olhar para o tabuleiro de xadrez do ponto de vista do seu adversário ou do seu parceiro de projeto, sem necessariamente concordar com ele. Perfeito. É uma leitura de cenário puramente estratégica. Porque a grande revelação dessa estrutura é que não existe um consenso natural. O que significa solucionado para um grupo entra frequentemente em rota de colisão frontal com a ideia de solucionado do outro. Olha, isso me lembra muito uma analogia prosaica, mas que eu acho que ilustra perfeitamente essa guerra fria de expectativas. É como organizar um grande jantar de família num domingo. Adoro analogia de comida, vamos lá. O problema macro é simples, né? Um grupo de pessoas precisa ser alimentado. Todo mundo na casa concorda com isso. Mas a definição de sucesso é completamente esquizofrênica dependendo de para quem você pergunta. Como assim? Para a pessoa que assumiu a cozinha, o anfitrião, o problema só está realmente solucionado se for entregue um prato incrivelmente elaborado que gere elogios, fotos no Instagram e memórias. A métrica de sucesso ali é o prestígio. Faz sentido. É o grande banquete. Isso. Mas para a pessoa que foi escalada para lavar a louça no final da noite, o problema solucionado seria pedir 3 pizzas gigantes, comer direto na caixa de papelão e não sujar absolutamente nenhuma panela. Nossa, brilhante. É a mesma situação, a mesma fome, mas visões de sucesso que não apenas divergem, elas se anulam. O banquete do anfitrião é literalmente o pesadelo do lavador de louças. Sensacional. Essa dinâmica do jantar de família é a tradução perfeita para o ambiente corporativo da simulação de contratação do HIT. A colisão de interesses. Sim, fica evidente. Imagina o gestor da área de marketing que está com a vaga aberta sangrando. Para ele, o processo está solucionado se o candidato mais genial do mercado estiver sentado na mesa dele produzindo amanhã de manhã. Custe o que custar. Exato. A métrica de sucesso dele é velocidade e talento bruto.
A pressa é o incentivo principal. Uhum. Mas agora vamos olhar para outro stakeholder vital, o Departamento de Recursos Humanos ou a equipe de compliance e jurídico. Ah, turma das regras. Isso. Para eles, o processo solucionado é aquele onde a vaga foi anunciada com total equidade, os antecedentes foram rigorosamente checados, todas as políticas de diversidade foram cumpridas e, claro, cada etapa foi documentada em triplicata. Tudo para evitar processo. Exatamente. O objetivo deles é garantir que a empresa não sofra um processo trabalhista por discriminação daqui a 3 anos. Se isso tudo vai atrasar a contratação em 40 dias, pro jurídico não importa. A métrica de sucesso deles é a mitigação de risco, não a velocidade. É literalmente o banquete contra a pizza em escala corporativa. Perfeito. E o que a grade do HIT faz brilhantemente é forçar a pessoa que está tentando resolver o problema a colocar essas duas visões conflitantes no papel antes de agir. Uhum. Porque assim, se a solução proposta pelo líder do projeto for apenas acelerar a contratação pulando etapas, o gestor da vaga vai ficar super feliz. Mas o jurídico bloqueia o processo inteiro na mesma hora. E a solução afunda de novo. Exato. Então, como essa matriz ajuda a resolver esse impasse na prática? Ela traz a percepção clara de que a solução não é um ato de magia, é um exercício contínuo de design de compromissos. Design de compromissos, gostei disso. Ao mapear no papel que o gestor quer velocidade e o jurídico quer segurança, a solução real deixa de ser simplesmente contratar alguém. Passa a ser o quê? Passa a ser como criar uma trilha rápida de aprovação legal, talvez já pré-formatada, que permita contratar em 15 dias sem quebrar nenhuma regra da empresa. A ferramenta não elimina o conflito, percebe? Uhum. Ela apenas iluminando o conflito para que ele possa ser gerenciado através de negociação. E é exatamente essa necessidade de negociar que nos empurra para a fase final da matriz, que são as perguntas 4 e 5. Isso, onde a coisa toda deixa de ser só sobre entender o outro com empatia e passa a ser sobre estruturar uma transação real. Uma troca de expectativas. A pergunta 4 da grade é: o que as partes interessadas esperam de nós? E, lendo o material, fica claro que essa expectativa quase nunca é comunicada de forma explícita num memorando, né? É algo implícito. Muito implícito. As fontes destacam que a expectativa deles pode variar drasticamente. Pode ser desde um desejo silencioso de que o problema simplesmente desapareça sem que eles precisem se envolver. O famoso resolva aí e não me enche. Exato. Até a expectativa ambiciosa de que a solução traga algum ganho político, de poder ou financeiro direto para o departamento deles. E olha, conseguir ler essas entrelinhas é o que diferencia um mero executor de tarefas de um estrategista de verdade. Com certeza. Se o gestor de marketing espera que o RH faça todo o trabalho chato de triagem sem incomodá-lo, entregar para ele uma pilha de 500 currículos soltos para analisar não é resolver o problema dele. É criar um problema novo. Perfeito. O que nos leva à quinta e última pergunta da matriz. E essa, na minha opinião, é a mais subestimada e a que muda o jogo completamente. A pergunta 5 é: o que nós precisamos das partes interessadas? Ah, é aqui que a inocência acaba. Pois é. Resolver problemas não é uma caridade altruísta corporativa. De forma alguma. A estrutura reconhece abertamente essa natureza transacional de qualquer intervenção. Pensa bem, se nós, seja como um indivíduo isolado, uma equipe ou a empresa inteira, estamos investindo nosso precioso tempo e capital mental para desatar um nó enorme. Existe uma expectativa de retorno. Claro que existe, e a matriz simplesmente formaliza o ato de cobrar essa conta. E eu acho que isso precisa ser dito em voz alta para quem nos escuta. Porque, olha, é extremamente comum ver pessoas e departamentos inteiros sofrendo de esgotamento. Passam o dia apagando incêndios para os outros setores, sem nunca extrair nenhum valor estratégico disso para si mesmos. É a armadilha do herói corporativo, né? E o texto original chega a dar exemplos muito literais disso. O que eles dizem? Pode ser que o retorno que você espera seja simples, como a pura satisfação profissional de melhorar o ambiente de trabalho ou de fidelizar um cliente que estava insatisfeito. Justo. Mas, na grande maioria das vezes, a expectativa é dura e comercial. Tipo, resolver-se seu problema agora precisa gerar mais vendas, ou eu preciso de mais orçamento para o meu departamento no ano seguinte, ou eu quero mais autonomia para o meu time. Voltando rapidinho à simulação de contratação,
Essa coluna 5 é exatamente onde os acordos de nível de serviço, os famosos SLAs, que a gente tanto ouve falar, são forjados. Sim, é o momento do acordo. O RH vira para o gestor da área e diz, olha, nós precisamos que os currículos que a gente te enviar sejam avaliados por você em, no máximo, 24 horas. Porque senão a gente perde o candidato. Se todo o nosso esforço investigativo é perdido. Ou então, o RH diz para o departamento jurídico, olha, a gente precisa de um modelo de contrato pré-aprovado para não ter que revisar cláusula por cláusula cada nova vaga aberta. Entendi. Exigir essa clareza sobre o que se precisa em troca é o que transforma quem resolve o problema. Você deixa de ser um mero prestador de serviços interno, um tarefeiro. E ver um parceiro de negócios estratégico. Que exige contrapartidas. É usar a solução do problema como uma alavanca real de negociação. Exato. E quando a gente junta todas essas peças, quer dizer, mapear os vizinhos do andar de baixo, entender o nível de urgência verdadeiro de cada um, traduzir essas visões super conflitantes de sucesso e estabelecer essa troca clara de expectativas... O que acontece? Acontece que o processo inteiro de resolver problemas deixa de parecer uma oficina mecânica de peças lógicas e passa a se assemelhar muito mais à diplomacia. Olha, essa é uma excelente síntese de todo o material. É pura diplomacia. E a grande recomendação final das fontes sobre todo esse processo é lembrar que a matriz do IHIT não é um formulário burocrático, sabe? Não é para preencher e esquecer. Não. Não é para preencher uma vez, imprimir e guardar no fundo de uma gaveta. Ela tem que ser um documento vivo. Porque as pessoas mudam. O ecossistema muda o tempo todo, novos gerentes entram, interesses diferentes surgem no meio do caminho, então manter os stakeholders em mente durante todo o ciclo de vida da solução é a única coisa que garante que o resultado final não sofra rejeição lá na frente. O material usa 3 palavras que eu achei muito precisas para descrever o resultado de aplicar essa disciplina na prática. Ele diz que resulta em soluções que são mais úteis, mais agradáveis e mais aceitáveis para todos os envolvidos. Aceitáveis é a palavra-chave aí. Demais. O uso de aceitáveis me chama muito a atenção. O texto não fala em criar soluções mágicas e perfeitas que vão fazer todo mundo chorar de alegria de mãos dadas. É utopia achar isso. Ele diz aceitáveis, o que remete diretamente àquela nossa ideia de um compromisso bem desenhado, né? Exatamente. Porque a perfeição técnica, como a gente viu lá no começo no exemplo do software de fábrica milionário, é completamente irrelevante se não houver adoção. A aceitação social e a viabilidade política daquela solução dentro do ecossistema humano da empresa. Que é o verdadeiro selo de qualidade. É a única prova de que o problema foi de fato superado. Perfeito. E bom, para não deixar todo esse conhecimento valioso flutuando apenas na esfera teórica para quem está nos acompanhando hoje, existe um convite muito prático que decorre da leitura dessas fontes. Um exercício mental. Isso. Basta pensar por um minutinho em um problema que você enfrentou no passado. Pode ser um projeto de equipe que afundou tragicamente no escritório, ou até mesmo aquela viagem de férias com os amigos que acabou gerando mais estresse do que descanso para o grupo. Todo mundo tem uma viagem dessas na memória. Sem dúvida. A ideia é tentar aplicar mentalmente aquelas 5 colunas da grade do HIT sobre as cinzas desse seu problema passado. Quem realmente estava na órbita da situação? O que seria considerado sucesso para um membro mais calado do grupo, em comparação com a visão do membro mais barulhento. O que estava sendo exigido ali de forma implícita, mas nunca foi falado, né? Exato, e o que nunca foi pedido em troca. E geralmente, fazer esse exercício retrospectivo dá um choque de realidade na gente. Fica quase dolorosamente óbvio o ponto exato onde o projeto começou a ruir. Invariavelmente, você descobre aquele stakeholder invisível. O vizinho do andar de baixo. Ele mesmo. Aquele vizinho que tinha poder de veto, mas cujas expectativas de sucesso nunca foram compreendidas ou alinhadas com o resto do grupo. É como achar aquela peça perdida do quebra-cabeça debaixo do sofá meses depois de ter guardado a caixa. Tudo faz sentido. Fica tudo claro. E olha, fazer essa análise profunda de como as pessoas reagem às soluções nos leva a um ponto final. É algo para ficar ecoando na cabeça do pessoal de casa hoje, muito depois dessa nossa imersão terminar. Deixa eu adivinhar, é uma provocação. Uma provocação forte.
Se a análise de hoje demonstrou de forma tão clara que cada indivíduo constrói uma definição profundamente particular e muitas vezes excludente sobre o que significa um problema estar verdadeiramente solucionado, será que no mundo real, que é complexo e cheio de interesses colidentes, algum problema é resolvido de forma absoluta e cristalina? Nossa, essa é uma provocação que desafia toda a fundação da engenharia e da gestão tradicional, né? Pois é. A reflexão que fica para a gente é essa. Será que aquilo que o mundo corporativo aplaude de pé e chama de solução inovadora é, na verdade, apenas a arte extremamente refinada de encontrar o nível de insatisfação mais suportável para o maior número possível de pessoas? Olha, é de explodir a cabeça pensar por esse ângulo. Talvez a grande virada de chave mental para todos nós seja aceitar isso. Não existem engenheiros brilhantes consertando engrenagens lógicas numa dicotomia simples de quebrado ou não quebrado. O que existe, no fim das contas, é apenas a mediação constante e muitas vezes exaustiva de expectativas humanas. E é apenas nesse terreno nebuloso das expectativas que os verdadeiros problemas são de fato resolvidos.